A isenção fiscal proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pode aumentar o consumo de agrotóxicos no país. No Rio de Janeiro, ambientalistas criticam o fim do sistema de proteção socioambiental no governo Bolsonaro. Em São Paulo, indígenas protestam na sede da Procuradoria Regional da República e cobram o retorno imediato da FUNAI no controle de demarcações de terras. Você sabia que a cada 10 litros de agrotóxicos produzidos no mundo, o Brasil utiliza 2 litros? Isso tem impacto direto na vida e na saúde do povo brasileiro. E para piorar a situação, o governo ainda deixa de cobrar impostos do mercado de agrotóxicos. A reportagem é de André Giannoccari. 1/5 dos agrotóxicos produzidos no mundo são consumidos no Brasil. A exoneração fiscal proposta por Paulo Guedes, ministro da Economia, promete estimular ainda mais este mercado. Bom para o agronegócio, péssimo para a saúde do consumidor final. A cidade paulista de Coronel Macedo, a cerca de 300 quilômetros da capital de São Paulo, apresenta um quadro que pode estar relacionado ao uso abusivo dos agrotóxicos. Dos 5.000 habitantes, 400 desenvolveram câncer, quase 10% da população. A lei brasileira é bem tolerante com a dosagem. Plantações nacionais de feijões podem conter 400 vezes mais do inseticida Melation se comparadas às lavouras europeias. O mesmo ocorre com a água potável, onde foram encontrados 5.000 vezes mais resíduos do herbicida glifosato. E a cada dia, 8 pessoas no Brasil se intoxicam com agrotóxicos. Isso em números oficiais, quer dizer, números que chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Mas o próprio Ministério da Saúde calcula que para cada caso desses que ele tem conhecimento, nós temos 50 outros que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, portanto, é possível que nesses últimos anos, ao invés dos 25.000 casos notificados que nós tenhamos tido 1.250.000 casos de pessoas intoxicadas. O meio ambiente também sofre. Por causa dos chamados defensivos agrícolas, a quantidade de abelhas no planeta vem diminuindo. A gente tem uma queda muito grande das colmeias no Brasil e isso tem um impacto que é um impacto econômico daqueles agricultores que vivem em função da produção de mel e também tem um impacto ambiental, porque se as abelhas estão morrendo, os outros insetos também estão. Então a gente tem uma diminuição na polinização e a médio prazo isso pode significar uma diminuição da biodiversidade, inclusive da produção agrícola. De acordo com o defensor público e ex-coordenador do Fórum Paulista de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos, Marcelo Novaes, as isenções para o mercado de agrotóxicos já existem. No nosso país nós temos uma série infinita de desonerações fiscais, nós não sabemos o tamanho dessas desonerações. E isso provoca um desequilíbrio na nossa economia, porque transfere renda de um setor para o outro. Só de PIS com fins, a União deixa de arrecadar R$ 1 bilhão ano do setor do agrotóxico. Para os especialistas, é preciso reestruturar o modelo de negócio. Há que se rever a política de desoneração fiscal para o agronegócio, esse modelo de exportação de bens primários com pouquíssimo valor agregado. Isso interfere na nossa estrutura agrária, provoca uma transferência de renda para esses setores. Essa subvenção é distribuída de maneira desigual, ou seja, o grande produtor se beneficia disso, não é o pequeno agricultor que se beneficia desse tratamento tributário privilegiado. E eu faço votos para que essas questões cheguem à nossa população, à nossa sociedade, que possamos debater isso. Desde que assumiu a presidência, Jair Bolsonaro está realizando diversas medidas que têm deixado defensores do meio ambiente em alerta. No Rio de Janeiro, ambientalistas denunciam a situação em praça pública, como mostra a repórter Viviane Nascimento. Um ataque sistemático que destrói as políticas de proteção socioambiental. O esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, com a extinção e a realocação de secretarias e agências estratégicas para outros ministérios, causa preocupação. Na prática, hoje, o agronegócio, os ruralistas, estão comandando não só a sua pasta
específica, mas também o Ministério do Meio Ambiente. O Serviço Florestal Brasileiro foi transferido do Ministério do Meio Ambiente para o da Agricultura. A Agência Nacional de Águas, a ANA, ela foi transferida para o Ministério do Desenvolvimento Regional. E nós tivemos também a extinção do CONSEA, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar, que tem toda uma articulação com o antigo Ministério do Meio Ambiente, em relação, inclusive, à política de agroecologia. No Rio de Janeiro, ambientalistas promoveram uma reunião em praça pública para denunciar as perdas na área. A gente não tem hoje mais segurança de bons alimentos, segurança de manutenção da biodiversidade, segurança de que as espécies ameaçadas de extinção continuarão tendo projetos e programas, de que a Amazônia vai continuar tendo uma proteção especial, que as populações tradicionais da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, vão receber recursos para se manter nos seus projetos. O esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente ocorre quando o desmatamento acumulado já chega a 19% da área original da Amazônia. Apenas entre agosto de 2017 e julho de 2018 foram derrubados 7.900 quilômetros quadrados da floresta. A comunidade científica aponta que estamos perto de um ponto crítico, no qual será impossível reverter esse processo e haverá perda de serviços e funções ambientais importantes, como a regulação das chuvas e o equilíbrio do clima. O agronegócio, ele avança sobre as terras, as áreas protegidas, principalmente sobre o bioma Cerrado e o bioma Amazônia. A ministra da Agricultura seja chamada de princesa do veneno, então ela não vai olhar para o pequeno produtor, ela vai olhar só para os interesses da bancada ruralista. As leis que protegiam o pequeno produtor, o agricultor familiar, a agricultura urbana, essas leis ficarão à margem. Um alerta que precisa ser entendido antes que seja tarde demais. É um grito hoje, para dizer para a sociedade e para o mundo que a gente está extremamente fragilizado, que a biodiversidade brasileira, que é o maior recurso que esse país tem, né, em ser um país mega diverso, ter uma biodiversidade que não existe em nenhum lugar do mundo, ter espécies que só existem aqui serem destruídas. O que a gente está vendo é isso. Uma grande mancha surgiu no litoral paulista e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol em Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande. A suspeita, que está sendo investigada pelo IBAMA, Polícia Federal e Marinha, é de descarte irregular de fertilizante por um cargueiro com bandeira de Chipre. Eu conversei agora há pouco com o sociólogo e ambientalista Edson Aparecido, que vive em Santos. Vamos acompanhar. Esses despejos, ou involuntários ou irregulares, aqui na Baixada, é uma coisa um tanto quanto corriqueira, né? Então, os impactos que isso traz são impactos a médio e longo prazo, né? Sem dúvida nenhuma, era preciso investir muito mais, né? São bilhões de toneladas de dejetos, de lixo que são despejados nos mares, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas no Brasil essa questão tem sido corriqueira e nem todos os eventos vêm à tona como veio esse, né, desse caso desse navio do Chipre aqui que aconteceu no dia 10. Então eu acho que nós precisamos reforçar a fiscalização, né? Eu acho que é importante que as multas sejam multas significativas, né? Hoje elas podem variar de 5 mil a 50 milhões, mas mais importante do que aplicar multa, do que evitar que esses desastres ocorram. O
Os primeiros dias do novo governo indicam que o Brasil foi vítima de estelionato eleitoral. Ao contrário do que prometeu durante a campanha, Jair Bolsonaro está indicando amigos e apadrinhados para cargos importantes. A análise é do comentarista político João Caires. O presidente Jair Bolsonaro disse na campanha eleitoral, através das redes sociais, no horário eleitoral gratuito, que se eleito fosse, suas indicações para o comando do governo seriam indicações com base em critérios técnicos, não em políticos. Começou o governo e já fomos surpreendidos com a indicação do filho do vice-presidente da República, general Mourão, para assumir a assessoria do presidente do Banco do Brasil e teve o seu salário triplicado, passando a ganhar R$36 mil por mês. Nessa mesma semana, tivemos agora a demissão do presidente da Apex, que foi uma surpresa. Ele foi uma indicação política do partido do PSL, ou seja, venha a realidade. Os partidos políticos indicam pessoas, sim, para assumir postos no governo. Isso em qualquer lugar do mundo acontece, mas as indicações seguem critérios técnicos. E o primeiro critério que esse presidente da Apex não tinha era falar inglês, pois ele estaria à frente de uma agência de exportação e isso é necessário. E foi indicação do próprio presidente Bolsonaro, que dizia que ia indicar somente por critério técnico. Passada uma semana, o presidente da Apex foi demitido. Informações obtidas junto à agência de exportação diz o seguinte: ele não foi demitido por não falar o inglês fluentemente. Foi demitido porque, como presidente, ele estava tirando pessoas de cargos e colocando amigos para assumir tais cargos. Parece que esse critério de colocar amigos, de colocar filho, será praxe no governo Bolsonaro. Hoje fomos surpreendidos que um amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro foi indicado para assumir um cargo de extrema relevância dentro da Petrobras com um salário de R$50 mil. O capitão Victor, Carlos Victor, foi candidato em 2002 a deputado federal e não obteve sucesso. Em 2016, com o apoio do então deputado Jair Bolsonaro, se candidatou a vereador. Também não foi eleito. E agora, com a presidência de Jair Bolsonaro, teve o prêmio de ser gerente de inteligência e segurança da Petrobras, com um salário, gente, de R$50 mil. E não para por aí. Essa história toda de dizer que ia acabar com os ministérios para reduzir custo, lendo hoje nos jornais, descobrimos que vários ministérios vão manter os cargos comissionados dos ministérios extintos. Por exemplo, o Ministério da Justiça do ex-juiz Sérgio Moro tem à sua disposição 2.647 cargos comissionados com salários de até R$16 mil. São cargos comissionados que eram do Ministério do Trabalho, do Ministério da Assistência Social, do Ministério da Segurança Pública, que foi extinto. Então, os ministérios foram extintos, mas os cargos comissionados continuam. Em tese, todo o discurso que ia mudar tudo que está aí ficou só na campanha eleitoral. Então, mais uma vez, estamos diante de um estelionato eleitoral, porque o presidente diz uma coisa e faz outra na prática. Pelo Twitter, meio de comunicação preferencial da família Bolsonaro, lideranças políticas e sindicais estão criticando iniciativas dos primeiros dias de governo. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, escreveu que, abre aspas, o mamatômetro vai subindo. Tem mamata para o filho do vice-presidente, para a amiga da primeira-dama e para o amigo do presidente. Em outro post, a CUT, presidida por Wagner Freitas, publicou que as trapalhadas e o despreparo já são a marca do governo. Para a Central Única dos Trabalhadores, a falta de planejamento e as divergências internas mostram que o despreparo atinge toda a equipe ministerial. E a coligação do candidato a presidente Fernando Haddad pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para que seja ouvido o representante no Brasil do aplicativo de mensagens WhatsApp. Em 18 de outubro do ano passado, a 10 dias do segundo turno da disputa presidencial, a chapa de Haddad entrou com uma ação no TSE contra a coligação do então candidato Jair Bolsonaro. A ação citava a reportagem do jornal Folha de São Paulo, apontando um esquema em que empresários compraram pacotes de disparos de mensagens contra Haddad numa espécie de caixa 2 eleitoral. Se for aceita, a ação proposta pela coligação do PT poderá fazer com que Jair Bolsonaro seja declarado inelegível. E daqui a pouco, indígenas cobram a volta da demarcação de suas terras para a FUNAI. A gente volta já.
E a partir do primeiro dia do ano, o salário mínimo passou para R$ 998. De acordo com o Diese, o valor deveria ser de quase R$ 4.000. Vamos saber agora do diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, por que tamanha diferença. Boa noite, Clemente. Seja bem-vindo novamente aqui no seu jornal. Feliz ano novo para você. Para nós todos. Clemente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, por que tamanha diferença? Olha, primeiro porque o salário mínimo ele não acompanha ou não acompanhou ao longo dos anos o crescimento da economia brasileira e apesar da Constituição definir que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e da sua família, em termos de saúde, educação, alimentação, vestuário, lazer, previdência, transporte, todos os itens que compõem o orçamento familiar, o salário mínimo teve ao longo de décadas um baita arroxo. Certo. Somente depois desse acordo feito pelas centrais sindicais com o presidente Lula em 2004 e depois transformado em lei, que o salário mínimo voltou a ter um crescimento, portanto, a aumentar acima da inflação, recuperando, portanto, parte dessas perdas, mas ainda a distância é muito grande. O Diese estima que o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e duas... Suprir as suas necessidades? Né? 2 adultos e 2 crianças, seria na ordem de R$ 4.000 para que as necessidades de saúde, educação, habitação, alimentação, transporte, lazer, previdência fossem atendidas. Portanto, quase 4 vezes maior do que o atual valor do salário mínimo. Inclusive, o valor atual de R$ 998 é bem abaixo do que foi estipulado, né, do que foi discutido no Congresso no ano passado, que era de R$ 1.006, né, Clemente? Exato. Aí é importante ter claro o seguinte, quando o Congresso analisa a lei de diretrizes orçamentárias encaminhadas pelo governo em março, abril do ano, ele estima qual é a inflação do ano. Certo. O governo estimou uma inflação maior do que efetivamente aconteceu. A inflação foi menor do que os 4,5% estimado, a inflação agora está à ordem de 3,5%, 3,4%, e, portanto, o reajuste é menor porque a inflação foi menor. O reajuste está correto, no ano de 2018 a inflação foi aplicada ao salário, mais o aumento real de 2017. Isso significa que o salário mínimo de R$ 998 foi reajustado corretamente, mas há uma diferença em 2017 e 2018, em janeiro de 2017 e janeiro de 2018, portanto, para que a lei fosse rigorosamente seguida, o salário mínimo agora devia ser de R$ 1.002 e não de R$ 998. Faltam R$ 3 ou R$ 4 para que o salário mínimo tivesse, digamos, a aplicação correta da lei, mas ainda assim é um salário muito distante do salário mínimo que o Diese calcula. E, Clemente, o governo alega que a cada real acima da inflação no salário mínimo, ele produz aí 350 milhões de reais por ano nas contas públicas. O que há de verdade nisso, nessa alegação do governo? Olha, é uma alegação do ponto de vista do orçamento da União, uma ligação correta, ou seja, o salário mínimo crescendo, ele gera mais despesa, porque ele aumenta o valor da previdência social, da assistência social, do Bolsa Família, do seguro-desemprego, ou seja, há uma série de gastos do governo em políticas públicas, em obrigações que ele tem do ponto de vista da proteção dos trabalhadores que estão vinculados ao salário mínimo, assim como o crescimento do salário aumenta a despesa das empresas. Tanto o governo quanto as empresas têm que se preparar para cumprir essa diretriz. Por isso, uma política que antecipa com 1 ou 2 anos a indicação do aumento ou do reajuste do salário mínimo, como a atual política, ela ajuda tanto o governo quanto as empresas a se prepararem para poder atender esse aumento. Isso é do lado da despesa. Certo. Do lado da receita, o crescimento do salário melhora a receita do Estado, porque o salário crescendo,
os trabalhadores consumindo gera impostos e o governo também arrecada mais. Então, de um lado o governo gasta, mas também de outro lado o governo arrecada. E Clemente, no governo Lula, houve uma valorização no salário mínimo. Você acredita que isso nunca mais pode vir a acontecer? Como que é a sua análise referente a isso? Olha, a política de valorização é uma política muito importante. Se nós estivéssemos considerando hoje o salário mínimo sem a política de valorização, ele estaria em torno de R$ 570. Portanto, a diferença de 570 para 998 é o que o salário mínimo teve de aumento real em função da política. Isso dá para os trabalhadores quase R$ 6.000 a mais de renda no ano para quem ganha salário mínimo. Para a economia são mais de 200 bilhões por ano que geram consumo, que gera crescimento econômico. Portanto, acho que é o movimento sindical, os governantes, os presidentes devem continuar mantendo pelos próximos anos ou décadas uma política de valorização, para que gradativamente o salário mínimo se aproxime do salário mínimo necessário. É uma disputa, novamente esse ano o presidente Bolsonaro tem a tarefa de definir qual é a política para 2020, 2021, 2022 e 2023. E o movimento sindical vai estar colocando sua proposta, que é manter uma política de valorização do salário mínimo. Por isso também a importância aí do movimento sindical entrar nessa parte, né? Exatamente. Essa é uma prioridade do movimento sindical, uma prioridade das centrais sindicais, manter a política de valorização, porque o efeito econômico é muito importante e o efeito social é tão ou mais importante do que o efeito econômico. Perfeito. Clemente, obrigada mais uma vez pela sua participação. Prazer. Até a próxima sexta-feira. Obrigada. E as demissões e exonerações realizadas pelo governo de Jair Bolsonaro desde a posse em 1º de janeiro já atingiram mais de 1.000 pessoas em Brasília. São concursados, comissionados e terceirizados. Só nesta semana, mais de 300 trabalhadores foram cortados da Casa Civil da Presidência por iniciativa do ministro Onyx Lorenzoni. A reportagem é de Welson Kalinowski. Os cortes promovidos por Onyx Lorenzoni na Casa Civil começaram na quinta-feira, dia 3 de janeiro, e foram publicados no Diário Oficial. Foram cerca de 320 servidores, praticamente todo o corpo de trabalhadores do órgão. A ação deixou a Casa Civil sem funcionários, sequer para providenciar os trâmites legais para cumprimento da ordem, e alguns tiveram que ser chamados de volta. Segundo Lorenzoni, o objetivo era cumprir determinação do presidente Jair Bolsonaro para governar, abre aspas, livre de amarras ideológicas, fecha aspas. A atitude foi repudiada pelo Partido dos Trabalhadores. É a ignorância, é o não conhecimento da máquina pública que faz esses malucos fazerem essas demissões sem critério, ou melhor, com critério ideológico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2002, quando nós fomos eleitos, eu fui convidado pelo presidente Lula para ser chefe do gabinete pessoal dele. Nós chegamos em Brasília, conhecemos o gabinete do presidente, todo o pessoal que trabalhava com o presidente Fernando Henrique, ao lado do gabinete presidencial, no gabinete do presidente, na verdade. Sabe o que nós fizemos? Primeiro, passamos a conhecer as pessoas, tornaram-se pessoas absolutamente fiéis ao presidente Lula e até hoje nós somos gratos a elas. Infelizmente, essas mesmas pessoas agora foram naturalmente afastadas por esse tipo de gente que chegou lá no Planalto. Mas os cortes já atingiram diversas outras áreas dentro do governo federal. Entre comissionados e terceirizados, já são mais de 1.000. Muitos contratados pelo governo do Distrito Federal, que deve manter um corpo de funcionários para cuidar dos prédios utilizados pelos 3 poderes. Segundo o Sindicato dos Servidores Terceirizados do Distrito Federal, até o final de janeiro, quase 2.000 serão demitidos. Na limpeza, vigilância e manutenção, até os brigadistas estão sendo cortados. A justificativa do governo é economizar 25 bilhões de reais por ano. Começou pelo governo federal e agora o governo do Distrito Federal está seguindo a mesma linha do governo federal. E querer fazer economia em cima dos mais fracos é muito fácil. A expectativa do governo só em Brasília é cortar até 20.000 trabalhadores em 2019. As demissões em todo o território nacional podem ultrapassar a 130.000,
com privatizações e fechamentos de estatais. Nós defendemos que o trabalhador, independente do partido que ele seja, ou independente do time que ele torce, ou independente da sua religião, isso é Constituição, é um profissional. Acho que tem que ser avaliado a questão do cargo que ele exerce, a sua capacidade técnica de estar exercendo aquela função, que vai causar um prejuízo grande para a economia, ele vai causar desemprego. Maior líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, ex-candidato a presidente e dirigente do movimento França Insubmissa, denunciou a prática de lawfare contra o ex-presidente Lula, preso político em Curitiba há 278 dias. Mélenchon disse que em todos os países se utiliza agora essa prática para se livrar de pessoas. É o que fizeram com Lula. O juiz que o condenou é agora ministro de Jair Bolsonaro, acrescentou o líder francês. Em português, lawfare pode ser traduzido como guerra jurídica. É o emprego de manobras jurídico-legais como substituto da força contra um adversário. A médica sanitarista Adele Benzaquem ajudou o Brasil a retomar lugar de destaque na resposta à epidemia e trabalhou para a expansão de outros métodos preventivos ao HIV, tudo isso sem ofender as famílias. Esse é um trecho de ofício enviado ao Ministério da Saúde pelo Fórum da ONG AIDS de São Paulo, em protesto contra o anúncio da substituição da médica no comando do Departamento de HIV/AIDS e Hepatites Virais. O anúncio aconteceu uma semana após o novo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmar que o governo precisava voltar a estimular a prevenção do HIV, mas sem ofender as famílias. A troca também ocorre poucos dias após o governo retirar do ar uma cartilha voltada à saúde de homens transexuais, alegando a necessidade de correções no documento. Infectologistas e representantes de outras entidades, como a NAIDS, também enviaram cartas ao Ministério da Saúde contra a substituição de Adele Benzaquem. E hoje, comunidades indígenas protocolaram uma nota jurídica na Procuradoria Regional da República em São Paulo. O documento pede que o Ministério Público Federal instaure um inquérito para apurar os processos de demarcação realizados pelo Ministério da Agricultura. O objetivo é identificar as irregularidades e tomar as medidas necessárias para garantir os direitos dos povos indígenas. A reportagem é de Leandro Chaves. A concentração dos índios começou no início da tarde. Por volta da 1h, representantes de diversas etnias ocupavam a frente do prédio da Procuradoria Regional da República, em São Paulo. O natalício veio do Jaraguá. Pelo que a gente está vendo, a gente vai enfrentar muitas coisas. E a gente vai resistir simples. A gente nunca vai se abaixar. A gente está aqui para lutar, para conseguir. Nós vamos conseguir. Durante a tarde, o grupo de aproximadamente 50 pessoas realizou uma série de rituais. Rostos foram pintados. Crianças e mulheres estenderam faixas por mais direitos, a maioria cobrando a volta da FUNAI ao controle de demarcação de terras, que agora é de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Como se fosse uma morte anunciada pelo nosso povo, porque com a FUNAI, no Ministério da Justiça, as coisas eram difíceis, sempre foi difícil, mas a gente sempre tinha um diálogo. E hoje, passando para o Ministério da Cultura, da Agricultura, a gente fica nessa em posição de não fazer nada, porque como que o Ministério que trata de boi, trata de expansão de terra, mas não trata das terras indígenas, não conhece, não tem aquele respeito, não vai ter o respeito das tradições, não vai ter o respeito da vida dessas populações. Paulo Caraí lembrou com preocupação das ameaças e ataques às aldeias que voltaram a se intensificar. Não está mais só no discurso, agora está acontecendo ataques em várias aldeias indígenas. Essa madrugada aconteceu um ataque com mais de 50 tiros contra uma comunidade de retomada lá em Porto Alegre, numa aldeia no Guarani. E essa é uma preocupação nossa, porque dentro das comunidades tem várias crianças, tem várias mulheres que não conseguem se defender, né? Antes de protocolar a petição no Ministério Federal pedindo o retorno da FUNAI à demarcação de terras, os indígenas fizeram uma reza e pediram proteção. Que nós somos povos de paz, nós não viemos aqui fazer a guerra, mas no dia 1º de janeiro
foi declarado guerra. O Estado brasileiro declarou guerra e morte aos povos indígenas. Nós não vamos nos calar. Nós contamos com a justiça brasileira que seja feita. Agundielete! Já no fim da tarde, membros da Procuradoria receberam um grupo de 5 lideranças e o documento foi protocolado. Nós estamos com muita preocupação porque os ataques nas aldeias já começaram. Então nós pedimos assim, viemos aqui fazer um pedido, um clamor ao Ministério Público Federal para que anule essa medida do novo governo, porque ela já colocou uma situação de violência generalizada pelo Brasil, né, nos territórios indígenas. Então nós estamos completamente desprotegidos com essa medida. Quase 2 meses após o anúncio da saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos, mais de 1.400 vagas ainda não foram preenchidas. É o que mostra balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. O fim da participação de Cuba no programa ocorreu depois de críticas de Jair Bolsonaro à qualidade de formação dos médicos estrangeiros e à ausência da exigência de revalidação do diploma para atuarem no Brasil. Uma terceira rodada para preencher as vagas deve ocorrer entre 23 e 24 de janeiro. Veja outros destaques desta sexta-feira. O presidente norte-americano Donald Trump vai à fronteira dos Estados Unidos com o México para defender seu projeto de construção do muro para dividir os dois países. A visita acontece um dia depois de Trump abandonar as negociações com a oposição democrata, contrária à construção do muro, para pôr fim à paralisação do governo federal. Enquanto isso, na Síria, as tropas americanas começam a se retirar do país. Em dezembro, Donald Trump havia anunciado a retirada de cerca de 2.000 militares americanos na Síria, medida que surpreendeu aliados de Washington e até autoridades do Pentágono. Na ocasião, o secretário de Defesa, Jim Mattis, pediu demissão por não concordar com Trump na questão. Milhares de argentinos protestam em Buenos Aires, a capital argentina, contra o programa de austeridade do presidente Maurício Macri e o crescimento do custo de serviços públicos. As manifestações semanais estão planejadas até o início de fevereiro, aumentando a pressão para que Macri solucione a crise econômica do país antes da eleição presidencial no final do ano. A perseguição do ministro Onyx Lorenzoni a funcionários do governo federal supostamente ligados a partidos que não apoiaram a candidatura a Bolsonaro revela números surpreendentes. Dos 293 servidores comissionados exonerados entre os dias 3 e 10 de janeiro, apenas 35, o que corresponde a 12% do total, são filiados a algum partido. 4 são do PT, outros 4 do PSDB e 6 do MDB. Veja agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Sol entre nuvens e tempo abafado neste sábado em São Paulo. Máxima de 30 graus e mínima de 20. Pode chover forte em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Sol forte pela manhã com aumento de nuvens à tarde. Previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Máxima de 30 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens com períodos ensolarados. Deve chover de forma isolada em algumas áreas. Máxima de 31 graus e mínima de 19. Em Brasília, tempo parcialmente nublado de manhã com aberturas de sol ao longo do dia. Podem ocorrer pancadas de chuva localizadas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 27 e mínima de 17 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer na Agenda Cultural as atrações do fim de semana em São Paulo e no ABC. Você vai ver já já. Olá pessoal, uma excelente noite de sexta-feira a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos comentários. Eu leio da Fátima Soares Leal, ela escreveu: os brasileiros estão esperando o quê para exigir desse governo a proteção ao meio ambiente?
E o Joel participou escrevendo: agora é só na base da meritocracia e amizade. Se são tão especializados assim, por que não ganham a vaga num concurso público? A Maria Luísa: vamos defender os povos indígenas. É isso aí, Maria Luísa. E daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. Fazer intercâmbio agora também é sinônimo de realização na terceira idade. A cada dia cresce o número de aposentados que se aventuram em outros países. Veja na reportagem da Rede Minas. Sonho de morar em outro país, conhecer gente, culinárias e culturas diferentes tem atraído cada vez mais os brasileiros. Em 2017, o setor de intercâmbios cresceu 23%. Os adolescentes ainda são os que mais buscam pela experiência lá fora, mas o novo público tem chamado a atenção do mercado. Nos últimos 2 anos, a procura de intercâmbios por pessoas entre 30 e 60 anos aumentou quase 30%. Geralmente são pessoas, às vezes, que perderam o emprego e com a economia um pouco ruim do país, elas vão se qualificar mais para voltar no mercado mais competitivo e muitas vezes aposentados também que não tiveram a chance de realizar o sonho quando era adolescente e tem a chance agora de ir para um outro país. É o caso da Soraya. Ela e o marido já planejam aproveitar o tempo livre no Canadá. Eu tenho uma filha que mora em Toronto, já fez intercâmbio no Canadá, gostou muito, inclusive já tem residência permanente. E eu pretendo ir mais para viagens e por um hobby também, para aperfeiçoar um pouco a língua. O Canadá continua sendo o preferido dos brasileiros para fazer intercâmbio. Entre os motivos estão a qualidade de vida, a oportunidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo e a receptividade dos canadenses. Sim, o Canadá recebe quase 500 mil estudantes estrangeiros por ano. Ano passado, dentro desse número, 30 mil brasileiros em 2017. Eu acho que a qualidade da educação no Canadá atrai os alunos, especialmente os brasileiros. E também o Canadá é um país muito seguro e relativamente mais barato. É grande a variedade de programas de intercâmbio oferecidos atualmente. Dá para aprimorar ou aprender uma nova língua, só trabalhar ou se matricular em cursos que vão desde o ensino médio até o mestrado. Com tantas opções, o primeiro passo é conhecer o que cada destino proporciona. A Austrália, por exemplo, além da beleza, reúne boas universidades e oferece oportunidade de emprego para estrangeiros. Os Estados Unidos também estão no topo por conta das instituições de qualidade e a grande diversidade na escolha de cursos. Já a Nova Zelândia é o lugar perfeito para quem busca um intercâmbio cultural, natureza e aventuras. O mais importante é pesquisar bastante, pesquisar muitas opções para ver qual país ela tem mais interesse, porque você ir para um país que você tem vontade já é um passo a mais para o seu intercâmbio dar certo e com muita pesquisa você consegue opções que caibam dentro do seu bolso. Uma alternativa mais econômica é o intercâmbio social. Os viajantes passam até 2 meses como voluntários em ONGs, escolas ou fundações em outros países. Mariana escolheu se integrar a uma trupe de palhaços que tem um projeto nos hospitais da Colômbia. Uma aventura que rendeu mais do que o esperado. Mudou minha vida. Eu me descobri como pertencente da América Latina, acho que nunca tinha parado para pensar assim. Aprendi uma língua, numa facilidade que eu não imaginava. Levei muitos amigos que eu converso até hoje. No intercâmbio, você acaba passando por tanta coisa que te tira da zona de conforto, que você passa a ser e se portar como uma pessoa mais corajosa, mais desinibida, sem tanto medo assim de agir. Então, você já chega com uma postura diferente. Agora, as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC neste fim de semana. E o que é melhor, tudo de graça.
Adaptado do clássico Medeia, de Eurípides, Medeia Mina GG é um monólogo em que uma negra escravizada em Ouro Preto, no século XVIII, narra o sacrifício de seu filho. É neste sábado, às 8 da noite e no domingo, às 7, no Centro Cultural da Penha. Reis da Fumaça é o espetáculo com que a Companhia do Feijão comemora 15 anos de atividade. Em cena, muita dança, poesia e música. Domingo, às 4 da tarde, no Sesc Parque Dom Pedro II. Sucessos do pessoal da Jovem Guarda, Erasmo e Roberto, Vanderleia, Os Incríveis e Martinha, entre outros, estão no espetáculo Turma do Iê Iê Iê. É domingo, às 6 da tarde, no Centro Cultural Olido. O cantor e compositor carioca Paulinho Mosca leva seu repertório no formato voz e violão à Caixa Cultural São Paulo. O músico se apresenta neste sábado e no domingo, às 7h15 da noite. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha... Corte de ministérios, descaso com índios e quilombolas, liberação de armas. 11 dias de governo Bolsonaro, 11 dias de retrocessos inaceitáveis. E para piorar, ódio e intolerância se espalham pelo país. Agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, esse pessoal de Roraima, esse pessoal do norte. É uma decisão que está sendo tomada pela iniciativa do governo, não pela uma iniciativa dos povos indígenas, mas os povos indígenas vão reagir. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, o seu jornal já terminou, mas os seus comentários ainda não. Vou continuar lendo. Eu começo pelo Eduardo Selga. O fato de alguém ter conseguido a maioria dos votos válidos para presidente não concede a ele a autorização para fazer o que bem entende. A parcela que será atingida pela reforma da Previdência precisa reagir. A Nádia Castro participou aqui com a gente escrevendo: retrocesso geral. Bom, agradeço a todos pela companhia nesta sexta-feira, pelos comentários, continue participando, pela interatividade também. Tenham todos um excelente final de semana e segunda-feira, pontualmente, às 7 da noite, tem mais notícias, comentários e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!